Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com a presença de convidados muito especiais. E nesse momento de pandemia do novo coronavírus, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando as orientações das autoridades de saúde que pedem o distanciamento social. Então, hoje nós vamos falar do setor da alimentação e da gastronomia, que foi severamente impactado por conta da pandemia. E o que vem por aí? Quais são os prognósticos para a reabertura e também para essa área importante da economia? Para isso, eu recebo a Carolina Raquel da Costa, ela é professora de gastronomia da Faculdade OTEC aqui de São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação, ainda que virtualmente. Muito obrigada pelo convite de participar do programa. Legal, certamente nós temos muitos assuntos para tratar, especialmente nesse momento de pandemia, um momento difícil, complicado para todos os setores, e a área de gastronomia e alimentação certamente foi muito impactada. Eu quero escutar, inclusive, a sua avaliação em relação a isso. Mas para começar, eu gostaria que o nosso público conhecesse um pouquinho mais de você. Conte um pouco como você entrou nessa área, a sua formação, os primeiros passos na profissão, o desenvolvimento até chegar à condição de professora dessa importante faculdade de gastronomia aqui em São Paulo, que é a OTEC. Conta pra gente. Eu me formei em comunicação social, é minha primeira formação, né? Eu me formei em 2001, 2002, mais ou menos, na minha primeira formação faculdade, né, nível superior. Só que eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei da área da alimentação. Então, nesse final de curso, na conclusão do curso de comunicação, eu já sabia que eu iria mudar de área. Eu cheguei a trabalhar um pouco na área da comunicação, mas eu já migrei para os estudos da gastronomia. E aí eu estudei na faculdade que eu dou aula hoje, que é na UTEC, né? Aí nessa trajetória já são 15 anos dando aula, já dei aula em diversos lugares e eu permaneço dando aula na UTEC até hoje. Né? E eu estudei também no Senac, né? Fiz cursos pós-graduação. Eu sempre busquei esse empreendimento na área da gastronomia, né? Dos estudos para poder dar aula, para me formar como docente na área. Então, é algo que eu gosto muito de fazer, eu tenho muito prazer em dar aula. Acho que eu me saio bem nisso, porque eu tenho um bom retorno dos meus alunos, são muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Então, para mim, assim, é muito gratificante ver essa movimentação, né, dos alunos entrando na faculdade, se formando, saindo, indo para o mercado de trabalho e empreendendo na área, né? É algo que me dá prazer, que nutre a minha trajetória acadêmica, né? Então, pelo menos assim, essa parte professora, porque eu também tenho uma empresa, né, que eu fazia eventos, só que por conta da pandemia eu tive que me reinventar. Então eu sou um exemplo, né, aí para você hoje, para a sua entrevista. Então agora, nesse momento, nós estamos estruturando aqui na nossa cozinha, porque a minha cozinha de casa, ela é direcionada para produção profissional de cozinha, né? Eu me preocupei em construir essa estrutura dentro da minha casa ao longo dos anos. Então, hoje em dia, desde março que começou tudo isso, eu estou fazendo um delivery, né? Atendendo encomendas e pedidos dentro da minha casa, porque eu busquei essa estrutura, né? E por enquanto é isso que nós estamos fazendo. Então, eu dou aula, né? Estou dando aula em AD, né? Nesse momento. E eu também tenho essa minha empresa que, graças a Deus, nós conseguimos nos virar aqui, né? Porque antigamente eu fazia muito evento, agora não está acontecendo mais. E eu tenho uma outra formação também, que eu sou food styling, né? E eu trabalho com produção de imagem para a área de A e B. E aí eu cuido desde a produção mesmo da comida, do arranjo da cena para foto, para vídeo, e é um pouco aí que mistura um pouco de gastronomia, fotografia e arte, né? Então essa é uma formação minha recente,
e eu venho também empreendendo nessa área, que é algo que eu consegui aliar a minha formação de comunicação com a minha formação de gastronomia. E aí culminou então no food styling, né? Que é uma área bem legal, e inclusive hoje eu dou aula disso, e eu também escrevi já algumas coisas, né, alguns materiais até para cursos em EAD, e eu agora, recentemente, participei de toda a produção do Guia de Azeites 2020. É Poxa, que isso. legal. Muito bom, bastante coisa. É, Parabéns, viu, Carol? Estamos conversando com Carolina Raquel da Costa, ela é professora de gastronomia, e a gente vai falar um pouquinho de como a pandemia do novo coronavírus tem impactado no setor. E ela já disse que, inclusive, além das aulas à distância, trabalhando remotamente em educação, que é um dos ofícios dela, ela também tem uma cozinha praticamente industrial dentro de casa, em que ela tem feito comida para atendendo encomendas. E aí, na verdade, você trabalha como home office antes da pandemia. Isso foi uma boa sacada, né, Carol? Olha é. só, é verdade. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente e fizesse uma breve análise de como foi o início da pandemia para o setor de alimentação e gastronomia, porque além de ser uma empreendedora na área, além de ser uma educadora, uma professora, lida com alunos que já estão na área ou que querem entrar, você certamente acaba ouvindo e identificando muitas dificuldades desses profissionais que integram esse mercado. Conta pra gente como foi esse início de pandemia, fechamento de estabelecimentos, demissões. Conta um pouquinho o que você viu nesse período de março, maio e junho. O que mais chamou atenção logo no começo, lá em março, foram as demissões em massa, né? De eu observar essa movimentação de empresas mandando até pequenos restaurantes, vamos falar aí de restaurantes que atendem 200 refeições por dia, não é, sabe, restaurante de médio porte, digamos assim, mandando embora, assim, de 15 em 15 colaboradores, né? Isso foi perturbador no começo da pandemia, porque eu observava essa movimentação das pessoas não conseguirem sustentar os próprios negócios, né? Que isso a gente sabia que ia acontecer, mas foi muito rápido, né? Foi algo que em 1, 2 semanas foi possível de detectar, né? E eu observei mesmo alunos meus perdendo emprego e até me chamando e me pedindo orientações do tipo, será que eu consigo fazer empreender em casa? Será que eu consigo me virar de alguma maneira? Né? Então, foi um momento turbulento, digamos assim, que eu acho que o que calou mais fundo foram essas demissões todas, né? E assim, demissões que faziam sentido, né? Se nós pensássemos na proporção dos prejuízos todos do que significa fechar um restaurante, né? O que envolve todo esse cenário dessas produções, né, desses restaurantes, principalmente os restaurantes que trabalhavam nos centros empresariais, onde nós temos os escritórios, nos centros comerciais da cidade, que são restaurantes que serviam muitas refeições por dia e que de repente não entrava nada. Então essas pessoas não conseguiam, esses gestores, eles não conseguiam mais pagar as contas do próprio restaurante, né? Então o que eu observei no começo foi realmente um fenômeno de demissões em massa, né? E aí, consequentemente, e ao longo dos meses, dá para observar também que alguns tentaram, alguns que tinham uma estrutura melhor e que estavam há mais anos no mercado, com um trabalho mais consistente, também fecharam. E isso é triste, né? Mas faz parte do processo. Então, o que eu acredito muito é no poder da reinvenção mesmo, nessa bagagem que, por exemplo, eu vejo os alunos, né, me perguntando, e eu assisto tudo isso, e eu falo para eles, vocês têm bagagem de estudo, né, e estudar gastronomia é muito importante, e a pandemia, ela conseguiu materializar essa importância, né? Porque quem tem a bagagem da gestão, quem tem a bagagem desses estudos aprofundados nos negócios da área,
essas pessoas, elas de fato são mais, como é que se diz? Elas têm mais estrutura para tocar alguma coisa particular em casa, entendeu? Elas têm mais estrutura de produção, que foi o que aconteceu com os meus alunos. Então, o que eu observei foi exatamente essa desigualdade, entendeu? Entre aqueles que são formados, aqueles que estudam, e outros que não, que são apenas aventureiros na área, que justifica também. Eu também entendo que existe essa movimentação, né? Trabalhar com alimento nos dá uma resposta muito rápida, financeira, né? Ainda mais no momento desse que as pessoas consomem comida em casa, que ninguém sai para nada. Então, esse fenômeno do delivery, ele atingiu muita gente, né? Então, até pessoas que nunca estudaram conseguem trabalhar em casa. Só que eu observo maior consistência no trabalho de quem estuda. Eu até ia perguntar em relação ao delivery, porque eu queria saber que leitura você faz das novas tecnologias e o quanto as novas tecnologias ajudaram a diminuir a quebradeira, porque nós recentemente tivemos uma manifestação dos entregadores de comida, aqueles rapazes que entregam por motocicleta, reclamando dos baixíssimos salários que eles recebem, ou do percentual que eles recebem por entrega. Mas eles foram muito demandados. Logo, os restaurantes foram muito demandados. Aqueles que tinham uma estrutura melhor para manter os seus estabelecimentos conseguiram, ao menos, pagar com essa demanda do delivery, ou foram poucos restaurantes na sua avaliação, professora? Agora, assim, falando de restaurante especificamente, aqueles que conseguiram se organizar rapidamente para atender a plataforma, para atender esse mercado delivery, conseguiram sim. Tá? Eu observo isso e eu converso com pessoas da área e dá para a gente, assim, não que chegou ao que era antes, obviamente não, mas chegou naquela questão de conseguir pelo menos pagar as contas, né, e não fechar, que é o mais importante. Então, quem conseguiu rapidamente gerar soluções boas para delivery, soluções seguras, né, que contemplam todas as regulamentações e vigilância sanitária, tudo isso, quem conseguiu fazer isso rapidamente não sofreu tanto, né? Agora, eu também observo alguns restaurantes que, pela complexidade do trabalho, pela identidade da comida, como que era direcionada a situação dentro do restaurante, a produção de cozinha do restaurante, por ser muito complexa, infelizmente essas pessoas não conseguiram, né, fechar no azul, por exemplo, que foi o caso dos outros restaurantes, né, se compararmos aos outros restaurantes. E, infelizmente, alguns fecharam. E, assim, eu observo que os que fecharam, eles possuíam uma cozinha muito complexa e houve uma morosidade de solução para delivery. Ou talvez o gestor nem teve vontade de fazer isso. Existe isso também, né? Do tipo, a identidade da minha comida, ela não contempla uma plataforma delivery. Né, você entende? Então, existem esses dois lados da parte comercial dos restaurantes porta aberta, né? Agora, com relação às pessoas que já trabalhavam com delivery, que a gente vem observando esse fenômeno crescente há pelo menos uns 3, 4 anos, né, que as plataformas de delivery de comida, elas estão num crescente, né? Então, essas pessoas realmente se saíram muito bem. É aquela história, a desvantagem de um é a vantagem do outro, né? Mas é o mercado, é uma movimentação puramente mercadológica, e essas pessoas que já trabalhavam com delivery, então esses restaurantes, né, eles realmente se saíram muito bem. Houve sim como é que se diz, uma sobrecarga de trabalho. Eu trabalho com motoboy, né? O meu motoboy, ele não atende nenhuma plataforma delivery. E ele conversava muito comigo, assim, sobre o volume de trabalho que aumentou. Inclusive, assim, há duas visões, né, daqueles que aproveitaram esse volume de trabalho e outros que realmente se sentiram sobrecarregados, porque nem todas as plataformas possuem políticas, né, de repasse justas,
né, para os motoboys. Então, realmente a jornada de trabalho ficou um pouco bagunçada, e aí excedia um horário que fosse saudável, e assim, inclusive, com relação ao custo-benefício desse trabalho, né? Então, o que a gente observa é que esses motoboys, eles estavam trabalhando muito, se arriscando muito por pouco retorno devido ao cenário da pandemia, né? Não que isso não compensasse antes, é que passou a ficar muito caro esse trabalho por conta da demanda, né? Perfeito. Eu estou conversando aqui com a Carolina Raquel da Costa, ela é professora de gastronomia e está fazendo uma importante análise do cenário da alimentação e gastronomia, que setores que foram muito impactados com a pandemia do novo coronavírus. Professora, nós estamos em um processo de reabertura da economia. Semanalmente, o governo do estado divulga balancetes e, inclusive, aquelas classificações das regiões do estado, em que, dependendo do posicionamento, número de leitos ocupados também, número de pessoas contaminadas e óbitos também, de acordo com esse cruzamento de informações, a região avança ou permanece ou retrocede, e a partir daí a economia e os setores podem reabrir. Alguns restaurantes estão sendo reabertos em um horário reduzido, mas muita gente fala do chamado novo normal, né? Ainda não se sabe exatamente o que é esse novo normal. Mas eu gostaria de escutar a sua avaliação e a sua análise de como os profissionais e também os estabelecimentos deverão se comportar nesse chamado novo normal para conquistar os clientes ou trazer os clientes para que frequentem os seus ambientes, né? Conta um pouquinho e analisa para a gente essa situação. Existem muitos parâmetros que devem ser assistidos, né, nessas reaberturas, porque realmente ser como era antes é impossível, praticamente impossível, até porque as pessoas, né, o cliente ele não aceitará esse tipo de estrutura antiga, né? O que o cliente espera é que o restaurante o receba com o mínimo de estrutura, de protocolos que protejam, né, esses clientes do vírus. Então, é a questão do álcool em gel à vontade, né, para a pessoa poder limpar as mãos quantas vezes ela achar necessário. Então, nós vemos aqueles displays, né, que tem aquele pedal. Eu acho uma solução que ela deve existir nas portas de qualquer estabelecimento hoje em dia, e que até além de restaurantes, outros tipos de estabelecimento. A questão do uso da máscara, né, e daquela proteção também que o pessoal tem usado, eu Uma acho que ela é viseira, né? fundamental. Eu esqueci o nome, agora fugiu da minha cabeça o nome, mas eu acho que quem trabalha diretamente com atendimento ao público dentro do restaurante deve usar também, né? Porque é uma forma de nós protegermos o cliente e nos protegermos também. E o distanciamento, aquela regra de mesas, eu acho que nós sabemos que o número de mesas ofertadas no nos salões dos estabelecimentos, elas refletem diretamente ao volume de vendas, né? E os restaurantes, de uma maneira geral, terão que se adequar nessa situação, porque diminuindo o número de mesas, vai diminuir o número do público, né? Então, existe uma reinvenção profunda que deve ser assistida e até adotada no sentido de mudar mesmo a gestão financeira desses estabelecimentos para que todos se adequem com um volume menor de vendas. Focar numa qualidade, num atendimento um pouco mais personalizado, porque eu acho que as circunstâncias exigem esse tipo de contato com o cliente, até porque a questão do ritual de passar o álcool em gel, de você conseguir essa coisa da máscara, e todos esses protocolos, eles causam até uma morosidade no atendimento, né? Então, assim, eu acho que é fundamental entender que os restaurantes precisarão se adequar a essa nova realidade de atender menos pessoas. Isso vai acontecer de qualquer maneira. E outra mudança também que eu detecto é a questão do self-service, né? Eu acho que
o volume de restaurantes self-service, que eles veem assim, é uma identidade brasileira nossa, os restaurantes por quilo, eles surgiram na década de 90. Então aí nós estamos falando de 30 e tantos anos de uma realidade muito bem sacramentada aqui na nossa cidade, né? Principalmente cidade de São Paulo, pega um centro empresarial, Berrini, né? Paulista, as pessoas comem por quilo, e isso é algo que vai acabar com o tempo, né? Porque as pessoas se sentem inseguras de passar na frente do buffet e a questão da manipulação da comida mesmo, entende? Então, eu acho que com o tempo surgirão soluções também para essa demanda do restaurante por quilo e do restaurante que é aquele buffet, né, self-service. Eu enxergo uma diminuição grande nessa oferta, muito grande. Professora, a senhora entende que também deve haver algum tipo de alteração no protocolo dentro da cozinha ou mesmo na confecção do cardápio? Eu me lembro do cardápio do restaurante japonês, em que vários pratos são ofertados com peixe cru. A senhora entende que é necessário esse tipo de revisão? Então, existe a cozinha, ela já vem pautada num trabalho profundo como é que se diz, de valorização dos protocolos da vigilância sanitária, porque é a saúde do outro, né, do seu cliente que está comendo a sua comida, e a sua saúde também. Então, nós todos já estamos acostumados a trabalhar num ambiente que já responde a muitas regras. Isso já é muito bom, porque nós não nos assustamos com outros protocolos que poderão existir, né? Acontece que com relação à comida, como ela é feita, a identidade da comida, como, por exemplo, você citou a comida japonesa, eu acho que sim, que vai haver, ao longo do tempo, uma adequação com relação a manipulação, quantidade de pessoas dentro da área de produção da cozinha, deixar pelo menos uma ou duas. Eu não vejo mudança na qualidade da comida no sentido de ela deixar de ser crua ou diminuir esse consumo, porque é algo cultural e ele está muito enraizado no nosso cotidiano, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, é a mudança nos balcões, aqueles balcões de cozinha japonesa, né? Que nós vemos o sushi man fazendo o sushi na nossa frente ao vivo. Eu acho que isso é algo que vai acabar mudando com o tempo, né? Porque o que eu entendo é que esse sushi man deverá estar dentro de um lugar climatizado, né? Frio de preferência, sozinho, e paramentado, né, com uma roupa especial, com uma máscara e luvas e tudo mais, para não deixar com que esse alimento sofra mudanças de temperatura e ele também consiga produzir de uma forma mais concentrada, sem interferência externa de um cliente, de uma pessoa, e ele consiga produzir de uma forma mais segura, entende? Eu não vejo uma mudança na comida, mas eu vejo uma mudança no comportamento do cozinheiro, eu vejo uma mudança no comportamento do atendimento, né, da questão dos balcões mesmo. Eu acho, o balcão, ele faz parte da história da humanidade, né, mas infelizmente eu acho que nós estamos entrando numa era onde não haverá mais os balcões de atendimento, infelizmente, né, porque é muito legal, mas são trabalhos que ficarão no tempo, com certeza. Pelo menos até a chegada de uma vacina, esperamos que não demore muito, né, professora? Mas Olha as pessoas só, adquiriram um medo muito grande, né? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, aquela sua frase é muito adequada, né? O mundo não será mais o mesmo e eu concordo plenamente com isso. Agora, eu fico pensando nas pessoas que pensavam em empreender na área da alimentação. Você mesmo disse há pouco que a resposta costuma ser muito rápida para quem investe em alimentação, e aquelas pessoas que querem trabalhar com alimentação, que estão fazendo uma faculdade de gastronomia, panificação, confeitaria e querem trabalhar nessa área. O que você pode falar para esse tipo de profissional ou esse empresário que pretende entrar nessa área? Espera, vai fundo. O
O que é possível falar neste momento? Eu acho que, para quem está estudando, né, os estudantes que já estão na faculdade, eu acho que eles já experimentam essa realidade, vinda aí desde o início da pandemia, então é mais fácil para quem já está na área improvisar alguma coisa em casa, né, e começar a trabalhar e, de repente, investir num negócio próprio e fazer isso crescer de alguma maneira. Agora, para quem vai começar do zero, o que eu indico é realmente estudar, se informar, buscar formação, que a formação ela te dá um respaldo e ela te fortalece na hora de você conseguir conceber alguma coisa para você ou até buscar uma vaga no mercado de trabalho, né? O que eu vejo é um fenômeno de pessoas que estão se tornando microempreendedoras mesmo. Eu acho que o mercado de trabalho ele vai ficar um pouco difícil por algum tempo, por conta até dessas demissões em massa que nós tivemos, da diminuição do trabalho. Então, enquanto, paralelamente à reinvenção dos restaurantes, da questão do número de mesas e de quanto se vende por dia num restaurante, também surgirá respostas com relação à questão das vagas no mercado de trabalho. Eu acho que tudo andará junto e nós vamos experimentar, então, uma diminuição de vagas, né? E, paralelamente a isso, quando o cozinheiro se vê nessa situação, a primeira coisa que ele faz é, bom, eu sou padeiro, eu vou vender pão, né? Eu sou cozinheiro, eu vou vender marmita no meu condomínio. Então, com essa diminuição de vagas, ao mesmo tempo eu observo um aumento dessas microempresas, né? Então, para quem já estuda, é um pouco mais fácil, né? Para quem vai começar, eu indico sempre uma boa bagagem mesmo de estudo. Existem cursos gratuitos, né, que a gente consegue fazer treinamento de vigilância sanitária, nós conseguimos fazer treinamento de manipulação de alimentos, né, de segurança na cozinha, que eu acho que isso é fundamental. E existem muitos cursos online de técnicas, né, que as pessoas podem aprimorar, né, e ter ideias de embalagens e soluções para o dia a dia. Então, eu acho que para quem está começando é legal se armar desse repertório para tentar depois construir alguma coisa consistente, né, e que não se transforme em apenas uma aventura na pandemia, né, que existem os dois lados da situação. Eu não julgo os dois, né, eu acho que todo mundo está se virando como dá e como pode, mas para você permanecer no mercado, você precisa de fato ter conhecimento, não tem como fugir disso, porque você será cobrado disso em algum momento, a sua produção vai falhar. Importantes reflexões e informações trazidas pela professora Carolina Raquel da Costa, professora de gastronomia da Faculdade OTEC. Estamos no finzinho do programa, mas em um minuto eu gostaria de escutar o que você tem a dizer sobre o legado da pandemia. O que a área da gastronomia e alimentação vai poder carregar de positivo dessa experiência aqui da pandemia para o futuro? Olha, primeiro eu acho que a maior resposta que nós temos é de que a cozinha, ela não precisa ser uma cozinha super equipada para você poder trabalhar. Eu acho que nós estávamos experimentando uma realidade de uma cozinha cara, de uma gastronomia quase inacessível até chegar a pandemia. E a pandemia veio para desconstruir tudo isso e para dizer que assim dá para você produzir sim com poucos equipamentos, desde que você tenha repertório e consistência no seu trabalho e criatividade, você consegue ter uma estrutura mais barata de cozinha e, consequentemente, repassar uma comida mais barata também, que eu acho que é o que vai calar fundo, assim, nos negócios e nas estruturas de cozinha, são esses preços novos, né, porque as pessoas, todo mundo está com dificuldade financeira, né, todo mundo está vivendo uma realidade econômica bem difícil. Então, para nós podermos vender a nossa comida, vender os nossos pães, nossas sobremesas, precisaremos também de uma estrutura mais barata, como é que se diz? De uma produção mais em conta para poder repassar esse produto também mais em conta e poder fazer essa movimentação, né, de compra e venda no mercado, que é o que faz o mercado existir. Então, eu acho que o maior legado será mesmo essa gastronomia um pouco mais acessível para todos.
Que legal, assim esperamos. Bate-papo excelente, importantes informações, muito lúcido o posicionamento da professora Carolina Raquel da Costa, professora de gastronomia da Faculdade OTEC, a quem eu agradeço demais pela participação e pela entrevista. Muito Professora, obrigada. muito obrigado e volte mais vezes. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau, até logo, boa sorte. Tchau. Obrigada. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.